nome de Jesus. Pai, obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu amor, obrigada pelo louvor, Deus, que tu tenhas recebido, Deus, como cheiro suave em tuas narinas, Pai. Nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que tu tenhas recebido nossas ofertas, Deus, como cheiro suave, agradável a ti, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Deus. Que venha o teu reino sobre nós, que venha a tua glória, a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Repreende, Pai, todo mal, repreende, Senhor, todo espírito maligno, Deus. Em nome de Jesus, toda seta de Satanás, Pai, repreende toda acusação de Satanás, Pai, todo desvio de atenção, tudo que queira atrapalhar, Deus, o mover do teu Espírito nesse lugar, repreende, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja amada do Senhor. Cuidado quando forem dizer amém, hein? Lembra? Lembra do ocorrido domingo? Meu Deus do céu. Ninguém quer mais dizer amém quando João Paulo estiver pregando. Amados, eu vou ministrar para a igreja aquilo que Deus ministrou em meu coração e que em nome de Jesus todo ouvido esteja atento à voz do nosso Deus, que toda a mente esteja cativa ao ensino do Senhor. Nós temos orado aqui durante as primícias e eu tenho certeza que essa é a vontade de todo crente, porque a oração do Pai Nosso nos ensina que nós devemos pedir que venha o reino de Deus, não é? Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. E nós temos orado, Senhor, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, mas será que nós já paramos para pensar o que significa que venha o teu reino? Será que nós sabemos o que significa que venha o teu reino? Ou será que nós podemos ajudar para que venha o reino de Deus? Será que nós podemos atrapalhar que venha o reino de Deus? O que significa que venha o teu reino? Será que alguém aqui ora que venha o teu reino e não sabe o que significa que venha o teu reino? Pode responder aí na sua mente, Vamos abrir em Hebreus capítulo 5. A partir do versículo 8. Hebreus 5. Hebreus 5, todos abriram? A partir do 7, para a gente poder entender quem está falando. Hebreus 5, a partir do 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra de Deus diz aí claramente que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio de mãos vazias, ele não sabia muitas coisas. Ele esvaziou de si mesmo, ele veio como homem, nós já sabemos disso. Então eu não posso acreditar que Jesus já veio com habilidades, ele aprendeu muitas coisas, como nós estamos aprendendo muitas coisas. E a palavra de Deus nos mostra aqui, nisso que acabamos de ler, no versículo 8, Jesus aprendeu, embora sendo filho e sendo o próprio Deus, ele aprendeu o quê? A obediência. Pelas coisas que ele sofreu. Então eu aprendo com a palavra de Deus que Jesus não veio já munido de obediência. Jesus aprendeu no caminhar dele, ele veio de mãos vazias e ele aprendeu a obediência. A palavra de Deus diz que foi através daquilo que ele sofreu. Então, a partir dessa palavra eu vejo que Jesus passou nessa terra, à medida que ele ia sofrendo, ele ia amadurecendo e ia produzindo frutos de obediência. Amém? Eu vou chegar no reino, quero levar vocês até o reino. Jesus foi aprendendo e foi desenvolvendo frutos de obediência. Então, os sofrimentos que Jesus passou não foram capazes de levá-lo à murmuração, porque nós não vemos Jesus mesmo murmurando, e não foram capazes de levar Jesus à falta de paciência, correto? Normalmente, quando nós sofremos, nos leva à murmuração ou falta de paciência. Em Jesus, aquele que veio em carne como nós, passou por tribulações, sofrimentos e tentações, e os sofrimentos que ele passou produziram nele obediência, jamais murmuração, jamais impaciência. Amém? Muitos de nós passamos por isso e não aprendemos a obedecer.
não aprendemos a obedecer. E a Bíblia diz que o reino de Deus aqui na terra é o reino dos céus. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus. Então, esse reino que nós chamamos, que venha o teu reino aqui para a terra, é o mesmo reino dos céus. Amém? Só que quando Deus criou o mundo, criou os homens, criou os anjos, Ele deu aos homens o poder sobre a terra e deu aos anjos sobre os céus. Só que aí, o homem aqui na terra se rebelou contra Deus, desobedeceu a Deus, e o anjo e muitos anjos lá no céu também se rebelaram contra Deus. Correto? Então a desobediência foi geral, tanto na terra como no céu. E essa rebeldia, Deus não vai permitir que continue para sempre. Amém? Para que venha o reino de Deus, não pode haver essa rebeldia, nem na terra, nem no céu, porque Deus quer estabelecer o seu reino, tanto na terra como no céu. Aí vem Jesus Cristo. E como é que Jesus Cristo vem? Trazendo o reino de Deus. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Vocês viram os profetas? Vocês já leram. É chegado o reino de Deus, está entre vós o reino de Deus. Como é que Jesus estabeleceu o reino de Deus aqui na terra? Através de quê? Obediência. Conseguiram raciocinar tudo o que eu falei? Através da obediência. Então Deus quer estabelecer o seu reino na terra, cria o homem. Deus quer estabelecer o seu reino no céu, cria os anjos, os poderes celestiais e dá domínio. E eles se rebelam contra Deus, mas o plano de Deus sempre permanece. Aí vem Jesus, plano de Deus, Filho de Deus, estabelecer aquilo que Deus quer, que é a sua vontade, que é o seu reino na terra. E a melhor forma e a única forma, Jesus ensinou para nós, que foi através da obediência. E essa obediência está sendo perdida dentro da igreja. Porque como cristãos, nós pensamos que é somente a fé. A nossa consciência é somente o pecado, o pecado, o pecado. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. E esquecemos que Deus nos chamou a algo maior, que é a obediência. E muitos de nós estamos com pecados encobertos, porque não enxergamos a desobediência como um pecado. Porque fazemos uma listinha do que pode e do que não pode, do que pode e do que não pode. E Deus quer nos chamar para Cristo. Em Cristo, nós obedecemos. Porque Cristo veio, esvaziou de si mesmo e mostrou o que é obedecer. Aí Cristo permite que a autoridade reine, a autoridade de Deus reine absolutamente. Só que Cristo foi embora, Cristo veio, estava entre nós, o reino de Deus estava entre nós, mas Cristo foi embora. Está sentado à direita do Pai e nós. Como é que ficamos? Como é que o reino de Deus vem? Cristo foi embora. Como é que o reino de Deus vai ser estabelecido nessa terra? Efésios, capítulo 1. De novo? Efésios, capítulo 1, do 15 ao 23. Se estiver certo, minha anotação. Do 15, a partir do 15. Eu vou ler o que Jesus fez. Jesus foi embora e como é que o reino vai vir. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele, o poder, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas.
Então Deus, Jesus Cristo, veio e trouxe o reino de Deus para essa terra. E ele foi embora. E ele deu esse poder a quem? À igreja. Nós somos responsáveis de trazer o reino de Deus para essa terra. E a única forma de trazer o reino dessa terra, o reino de Deus para essa terra, é através da obediência. Não é através da tua fé, não é através dos teus louvores, não é através dos teus dízimos, das tuas ofertas, não é através da tua dedicação e o teu zelo pela obra, é através da tua obediência. Somente. E o evangelho tem duas naturezas, se nós olharmos. Uma natureza totalmente pessoal, onde eu encontro o evangelho, encontro Jesus Cristo e sou salvo. O evangelho ataca diretamente o homem, Jesus, ser salvo. Mas o evangelho também tem uma natureza coletiva. Como o reino de Deus, igreja, reino de Deus. Não é somente, tem gente que vive somente para a salvação. Eu fui salvo, acabou. E não trabalha para que o reino de Deus venha. Não coopera para que o reino de Deus venha. Mas o evangelho tem essas duas esferas. A coletiva e a pessoal. A pessoal eu já aceitei, eu sou salva, mas hoje eu estou trabalhando para a coletiva, porque a minha salvação eu já conquistei. A mesma coisa foi no coração de todos os apóstolos, de todos os discípulos e do próprio Jesus. É sempre pensar no coletivo, é a igreja, é a obra de Deus, é o trabalho de Deus. Então, eu e você temos que trabalhar para o reino de Deus. E quando nós oramos, Pai nosso, que venha o teu reino, assim na terra como no céu, eu tenho que obedecer. Eu não posso orar simplesmente por orar. Se eu sou uma pessoa desobediente, eu não posso orar, Pai nosso, que venha o teu reino, assim na terra como no céu. Estou sendo hipócrita. Eu tenho que cooperar para que venha o reino de Deus. E o reino de Deus é aquele dentro do qual a vontade de Deus é executada completamente. O reino de Deus é onde a vontade de Deus é executada da sua maneira plena, sem nenhuma interferência, nem minha, nem tua, nem de Satanás, nem de ninguém. Quando a vontade de Deus for feita plenamente, aí sim, nós estamos vendo o reino de Deus. Vocês conseguem entender isso? Esse é o reino de Deus. Quando Jesus veio, ele trouxe o reino de Deus porque ele estava sempre fazendo a vontade de Deus. Senhor, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Ele estava sempre fazendo a vontade de Deus. E sempre fazendo a vontade de Deus, ele estava trazendo o reino de Deus para a terra. Quando você resiste à vontade de Deus, você está atrasando o reino de Deus para a terra. Está atrasando o reino de Deus para Portugal, para a sua família, para a sua casa, para a sua igreja, seja lá onde for. Mas quando você obedece a Deus, você tem a certeza, estou dentro do plano de Deus, do centro da vontade de Deus, porque eu não estou resistindo à vontade de Deus. A oração termina do Pai Nosso, teu é o reino, poder e a glória para todo sempre. O reino de Deus é o campo de ação da autoridade espiritual. O reino de Deus é a autoridade espiritual. Reino de Deus é autoridade espiritual. Amém? E nós, igreja, precisamos entender, porque muitos de nós ainda não entendemos o que é autoridade espiritual. Eu queria que vocês lessem Lucas 17, do 20 ao 21. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Entre vós. Ou seja, Jesus estava dizendo para aquele povo que o reino de Deus não é algo visível. Logo, o reino de Deus não é Jesus. O reino de Deus é o mover da autoridade de Deus na terra. É o mover da autoridade de Deus na sua vida, é o mover da autoridade de Deus na igreja. Por isso que ele diz, não é visível, você não vai enxergar. Lá está, porque não se vê. A obediência não se vê, mas é a autoridade de Deus exercida, que é o reino de Deus. Obedecida, que é o reino de Deus. E isso Jesus trouxe. Por isso que não adianta procurar. Está no meio de nós, está entre nós, está operando entre nós, essa autoridade de Deus.
O reino de Deus, Cristo trouxe, deixou a igreja, e o reino de Deus tem que estar dentro da igreja. E se o reino de Deus está dentro da igreja, se eu e você somos igreja e temos essa responsabilidade de trazer o reino de Deus, Deus não aceita a rebeldia. Deus não tolera rebeldia. Amém? Deus não tolera. Se eu sei que a igreja é a esfera de ação da autoridade de Deus e que a igreja é a única responsável para trazer é a única instituição responsável por trazer o reino de Deus, logo eu tenho que saber que Deus não tolera rebeldia dentro da igreja. Dentro da igreja, a obediência tem que ser total e não apenas parcial, porque nós vamos empregar o reino de Deus nessa terra. Nós vamos expandir o reino de Deus nessa terra, logo tem que começar em nós essa obediência. Tem que começar em nós esse reconhecimento da autoridade de Deus. Deus chama o seu povo à obediência, além da fé. Nós só queremos viver da fé e esquecemos que Deus nos chamou para a obediência. Quando Ele disse, obediência eu quero e não holocaustos e não sacrifícios, nós estamos trazendo para Deus sacrifícios. Holocaustos, as nossas ofertas, o nosso tempo, a nossa adoração, o nosso louvor. Mas estamos esquecendo que Deus quer a nossa obediência. Se tudo isso não for acompanhado da nossa completa e total obediência, nós não estamos fazendo nada. Nós estamos até atrapalhando que o reino de Deus venha sobre a terra. Eu queria que você abrisse 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 8. A partir do 7, né? 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. Diz assim, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Vingança, não só contra os que não conhecem a Deus, mas contra aqueles que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus. Deus nos chama à obediência. Romanos capítulo 2, versículo 8. Romanos capítulo 2, versículo 8. Alguma mulher tem um puxo aí para me prestar para eu amarrar essa juba de leão? Obrigada, Helena. Obrigada, meu amor. Aleluia. Romanos 2,8 diz assim, do 7, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Amém? Mais uma vez, Deus chamando o povo à obediência. 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Deus chamando o povo à obediência além da fé. E na realidade, igreja, fé é obediência. Amém? Eu obedeço por fé. Nós temos que obedecer por fé, porque a obediência é um princípio de Deus. Aí, eu quero levar você, que ainda não abriu 1 Pedro, ao livro de Atos. Capítulo 22, versículo 10.
Atos 22. Vou esperar. Atos 22 fala da história que a gente já conhece, do apóstolo Paulo, quando ele o quê? Quando ele conhece Jesus, né? Quando ele tem um encontro com Jesus. Paulo, a gente sabe que era perseguidor, né? Matava todo mundo, cego, desobediente à palavra de Deus, achando que estava fazendo algo correto, mas totalmente desobediente, não reconhecia a autoridade. Aí todo mundo já sabe que Paulo, perseguindo aí os crentes, essa coisa toda, e de repente Deus derruba ele, e ele, no versículo 7, caiu por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberam o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Até aí. Paulo, homem sábio, homem importante, estava fazendo algo achando que estava fazendo para Deus, totalmente cego. E Deus foi e teve um encontro com ele, porque Paulo era muito zeloso naquilo que ele fazia. Ele era muito zeloso achando que estava fazendo algo correto. Dentro daquela visão dele, ele estava fazendo certo. E Deus veio e encontra Paulo. E é interessante porque a partir do momento em que Paulo encontra Jesus, e eu quero que você entenda isso, automaticamente, Paulo entende aquilo que eu estou querendo explicar para a igreja hoje. O princípio de autoridade espiritual. Paulo, aquele que estava matando todos os crentes, encontra Jesus. Ele matando todos os que estavam pregando sobre Jesus, encontra Jesus. E quando Jesus explica quem é, a primeira coisa que Paulo diz é: que farei, Senhor? Que venha o teu reino. É automaticamente. Quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa primeira pergunta é: que farei, Senhor? Que farei, Senhor? É alguma coisa que nós temos que fazer para Ele. Nós já reconhecemos, descobrimos que Ele é o Senhor. Cantamos aqui que Ele é o Senhor, que não há outro igual, que é santo, poderoso. Gritamos, batemos palma, ficamos extasiados. E agora? O que farei, Senhor? O que Tu queres? Que venha o Teu reino, Pai. Onde eu me encaixo dentro dessa Tua vontade, Pai? Qual é a Tua vontade? Eu não posso atrapalhar a Tua vontade, eu não posso atrapalhar o Teu mover, o Teu agir, eu não posso. E por isso ele disse a Paulo: Paulo, é impossível recalcitrar contra os aguilhões. É impossível, Paulo, resistir à autoridade de Deus. É impossível lutar contra Deus, Paulo. E aí Paulo entende naquele momento e diz: o que faço, Senhor? Aí é quando Deus leva aquele homem poderoso, importante da sociedade, para ir ter com um simples discípulo chamado Ananias. Olha, aí ele começa a dizer: olha, você vai lá em Damasco e procura Ananias. Ele vai cego e se submete, ele já entende, ele não pergunta: quem é Ananias, qual a sua patente, não, ele se submete. Ananias tem autoridade agora espiritual sobre a vida de Paulo, é quem Paulo vai, se submete, procura e obtém toda a ajuda. Rapidamente encontrou Jesus, já entendeu o princípio de autoridade. Esse princípio que eu estou querendo ensinar para a igreja. Para quem entende esse princípio de autoridade, até a mais leve desobediência faz nos sentirmos rebeldes. Até a mais leve desobediência, um sinal vermelho, faz nos sentir rebeldes. Faz nos sentir rebeldes. Uma coisa pequena. Quem entende esse princípio de autoridade, na hora, eu não deveria ter agido assim. Mas para quem não entende, vive uma vida rebeldia. E a palavra de Deus diz que rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. E nós sabemos que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Portanto, igreja, em nome de Jesus, todo pecado de rebeldia tem que sair das nossas vidas. Principalmente aquelas que estão ocultas, aquelas que fingimos que está tudo bem. Aquela que não faz mal. Mas Deus quer colocar todas elas para fora. E é por isso que nós estamos aqui ministrando sobre isso. Sobre o reino de Deus, sobre a autoridade de Deus. Através da igreja, através de mim, através de você, as nações se tornarão reino de Deus. Através de mim e de você. Se a igreja se recusa a aceitar a autoridade divina, como é que Deus vai estabelecer o seu reino na terra? Jesus veio,
obedeceu todas as vontades de Deus e deu esse poder à igreja, que vai obedecer todas as vontades de Deus e o reino de Deus vai ser estendido para a terra. Mas, infelizmente, a igreja vive numa desobediência. Esquece que esse princípio é de Deus. E a primeira coisa que Deus fez ao criar o homem foi colocar o homem dominando sobre todos os animais, sobre todas as ervas e árvores e não sei o que mais, e sobre a mulher. Mas não deu ao homem liberdade, colocou o homem debaixo do seu poder. Olha, você não pode fazer isso e não pode fazer aquilo. Já começou ali o princípio da obediência. Aí vem Satanás e cria um princípio satânico, que é o da desobediência, que ele começou no céu, falando com os anjos que poderiam ser igual a Deus. Então Satanás criou o princípio da desobediência e nós não podemos trazer para a casa de Deus, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, esse princípio porque é satânico. Toda vez que você se rebela contra uma autoridade delegada por Deus, você está sendo usado por Satanás, porque é um princípio satânico. É ele quem mina o coração. E por isso nós temos que estar atentos, sempre, para não deixar que esse princípio satânico entre na nossa vida. Entre na nossa vida, não podemos deixar. O reino de Deus precisa ser implementado na igreja. Na igreja. Deus é autoridade, Deus é poder. E essa autoridade Ele deu a cada um de nós. Ele organizou o mundo, Ele organizou a terra em autoridade, em hierarquia. Porque assim se manifesta o poder de Deus. Ele criou os céus também assim, porque assim se manifesta o poder dele. O poder dele é manifestado na obediência e na autoridade. E nós temos que entender isso. É por isso que Deus diz que os homens estejam sujeitos às autoridades. Eu quero que você abra lá em Romanos, se eu não estiver enganada, Romanos 13, do 1 ao 7. Amém? Estou esperando. Diz assim: todo homem, todo, sem distinção, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Agora você imagine a condenação dentro da igreja, que tem que ser luz, que tem que ser sal, que tem que ser embaixador. Imagine aquele versículo bíblico que diz: se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Porque Deus espera que a igreja seja a primeira a mostrar para o mundo esse princípio, porque é dele. E é todo homem sujeito às autoridades. Todo homem sujeito à autoridade. 1 Pedro capítulo 2. Do 13 ao 17. Amém? Diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana. Por causa de quem? Do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Assim foi a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é poder, Deus é autoridade, Deus é domínio. Essa é a forma dele se manifestar para a terra.
E quando vier o reino, quando vier a Nova Jerusalém, a palavra de Deus diz que nós vamos reinar com ele. E como é que nós vamos reinar se nem aqui conseguimos reinar? Se nem aqui conseguimos entender e respeitar o princípio de autoridade que é de Deus. E isso nós explicamos aqui em julho de 2015. Demos uma parada naquilo que estávamos explicando, porque Deus assim nos moveu para falar sobre a autoridade espiritual. E eu expliquei aqui que nós temos que olhar a autoridade espiritual não como pessoa, mas como revestimento do poder de Deus. Deus é a autoridade, e a autoridade dele, ele deu para aquela pessoa, para exercer aquela função. Essa é a organização, Deus é organizado, e isso ele fez no mundo todo, para que houvesse ordem e organização. Onde não há autoridade, vira uma anarquia, e Deus não é um Deus de anarquia, Deus é um Deus de ordem. Então aprove Deus organizar assim governos, principados. Ou aprove Deus organizar tudo assim. E nós temos que nos encaixar porque essa é a vontade de Deus. E quando nós olhamos para alguém superior a nós, seja o teu patrão, seja o teu marido, seja o teu pastor, seja quem for, você tem que olhar não ele. Seja o teu pai, seja a tua mãe. Você não tem que olhar ele, mas a autoridade de Deus que está sobre a vida dele, quer você queira, quer não. Quer ele seja uma pessoa boa, quer não. É a autoridade de Deus que está na vida dele que tem que fazer com que nós, igreja, reconheçamos e sejamos submissos. Isso é o que Deus quer em nossa vida. Se a igreja for rebelde, o reino de Deus não vai vir, igreja. Não vai vir, nós estamos atrasando a vinda de Cristo. Nós estamos atrasando a expansão desse reino aí fora. Porque a rebeldia não pode brotar dentro da igreja de Deus. Então nós não olhamos o homem, nós olhamos a autoridade que aquele homem tem, dada por Deus. Jamais nós podemos servir a Deus se não entendermos esse princípio bíblico, que essa é uma exigência de Deus, obedecer e não sacrificar. O mais lindo de Jesus não foi porque ele carregou a cruz, não foi porque ele serviu, não foi porque ele morreu, foi porque ele obedeceu. Esse é o mais lindo de Jesus. E ele se esvaziou de si mesmo para poder obedecer. Sabe por quê? Porque carregar uma cruz, servir, fazer, ofertar, pode ser feito de vontade própria. Mas obedecer, igreja, é tremendo. É tremendo, só pode vir de Deus. Eu só obedeço quando eu tenho Deus. Sem Deus eu não obedeço. Eu só obedeço se o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Sem o Espírito Santo de Deus eu não obedeço. Fazer as outras coisas nós podemos fazer sem vontade nenhuma. Mas quando nós obedecemos, nós colocamos a vontade de Deus como centro e não a nossa. Às vezes nós fazemos coisas da nossa vontade. Cantar, ofertar, sei lá, fazer, limpar da nossa vontade. Mas da vontade de Deus é obedecer. E aí eu quero que você entenda que Deus é autoridade. Ele delegou essa autoridade aos homens, ele revestiu os homens de autoridade. Quando você obedece às autoridades constituídas por Deus, você está obedecendo ao próprio Deus. Quando você desobedece às autoridades que são constituídas por Deus, seja o seu pai, seja a sua mãe, seja o seu marido, seja os seus pastores, seja os seus patrões, você está desobedecendo ao próprio Deus. Quando você desobedece uma autoridade tributária, quando você desobedece um policial, quando você desobedece um guarda municipal, você está desobedecendo o próprio Deus, porque você está indo contra o princípio de Deus. E isso nós temos que entender. Eu tenho certeza que muitos corações estão aí furiosos e lembrando, mas meu Deus do céu, como é que... Arranque essa rebeldia do seu coração em nome de Jesus. Isso é um princípio satânico. Arranque. Nós temos que estabelecer o reino de Deus nessa terra. E olhar, não o homem. Porque os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Quando você resiste à autoridade do seu pai, você traz sobre si condenação. Quando você resiste à autoridade da sua mãe, você traz sobre si condenação. Quando você resiste à autoridade do seu marido, você traz sobre si condenação. Quando você resiste à autoridade do seu patrão, você traz sobre si condenação. Quando você resiste à autoridade do seu pastor, você traz sobre si condenação e por aí vai. Simples. É o que a Bíblia diz. O nosso maior problema é que nós olhamos o homem. E eu quero que todos aprendam a olhar a autoridade. Porque quem entende esse princípio lida com a autoridade que Deus deu. E não com o homem que está ali. Amém? Foi assim que Davi olhou Saul. Ele não lidou com Saul. Porque quem lidasse com Saul ia dar-lhe um murro no meio da cara. Ele lidou com a autoridade que era revestida a vida de Saul. Quando Jesus estava perante o sumo sacerdote
fez uma pergunta a ele, ele não respondeu. E o sumo sacerdote disse, conjuro-vos diante do Deus Altíssimo. Aí Jesus falou, porque é autoridade. A autoridade. Jesus respeitava as autoridades. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Quando Paulo se submeteu a Ananias, ele submeteu ao revestimento de autoridade que estava lá, não ao homem. E para nós percebermos isso, é preciso abrir os nossos olhos espirituais. Que nós necessitamos confiar em Deus e obedecer à autoridade de Deus. Quando Deus pega Adão e dá autoridade a ele sobre todas as coisas, ele também foi autoridade sobre Adão. Colocou Adão debaixo da sua autoridade. Só pode ser autoridade quem está debaixo de outra autoridade. Ninguém pode ser independente, igreja. Temos que estar debaixo da autoridade. Eva transgrediu a lei de Deus e desobedeceu também a Adão. Ela não só se rebelou contra a vontade de Deus, mas também contra o seu marido, que ela tomou ali uma decisão sem nem consultar o seu marido, sabendo já que aquilo era errado. E toda atitude de desobediência, igreja, obrigatoriamente dá em queda. Lembre, cada vez que você desobedecer, a queda está próxima. Cada vez que você transgredir, a queda é próxima. Não pense que Deus vai lhe safar, não. Deus não vai, Deus não tem pacto com os rebeldes. Deus abomina os rebeldes porque foi assim que começou a queda. Foi assim que começou toda essa poluição. Foi com a rebeldia. Então Deus não vai esquecer o teu ato de rebeldia. Sempre vai haver uma queda. E foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Porque toda desobediência é rebeldia. E aí, Adão e Eva, muitos de nós hoje buscamos o certo. Qual é o certo e qual é o errado? Qual é o certo e qual é o errado? Eu estou procurando fazer o certo, estou procurando fazer o errado. Eu quero te dizer que o certo e o errado está nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que é certo e errado. O que é certo para mim pode ser errado para você. O que é errado para você pode ser certo para mim, por aí vai. Nós não temos da nossa consciência capacidade de julgar o que é certo e o que é errado, igreja. E é por isso que causa muita confusão. Por isso que a função da igreja é obedecer a Deus. Somente. É certo Jesus perdoar aquela prostituta? Para uns não, para outros sim. É obedecer a Deus, ele perdoou. Glória a Deus. Será que é certo? Será que é certo Deus colocar Paulo, aquele que matou todo mundo? Agora vai ser... Eu não quero saber se é certo ou errado, eu quero obedecer a Deus. Ou seja, nós não precisamos buscar o que é certo e o que é errado, nós precisamos obedecer a Deus. A nossa obediência está em Deus, o nosso certo e errado está em Deus. Adão e Eva comeram aquela fruta para poder entender o que era certo e o que era errado. Mas eles tinham Deus para isso. E Deus quer restaurar isso em nós, igreja. Você tem Deus para lhe mostrar. Ao invés de ficar perguntando, é certo ou errado, é certo ou errado, Deus habita dentro de você. Obedeça. Às vezes tem tantas coisas que pensamos, não, Deus não faria assim. E perdemos de viver o melhor de Deus. Nossa mente é limitada, eu já limitei muitas vezes o agir de Deus na minha vida, na vida de outras pessoas. Com a minha mente, não, Deus não age assim, Deus não faz assim. Deus agiria dessa forma. Misericórdia. Não podemos obedecer. É sentir o que Deus está fazendo. É sentir o que Deus está fazendo. Então, todo cristão tem que obedecer às autoridades. Seja no lar, seja na escola, os seus professores. Crente respondendo ao professor, tratando mal o professor. Misericórdia. Professor da minha época, desde a minha época, a gente batia continência para professor. 1900 e bolinha, o professor entrava na sala, a gente ficava de pé. Sociedade corrompida de hoje, onde o professor fala mais alto com o aluno, a mãe já vai lá na escola reclamar. Brigou com meu filho. Eu sou da época que o professor dava palmada na mão das crianças que se portavam mal. Autoridade, e a gente tinha respeito. Mas a sociedade hoje, não sou dessa época não, né, João Paulo? Obrigada. Era meu pai que era dessa época, não era eu não, gente. Aí nós somos de uma época que os professores estão batendo nos nossos filhos, não pode, isso não sei o quê, e porque trauma, e porque misericórdia. Na minha época, não, na época do meu pai, era palmatória. E era um respeito, era uma autoridade, era uma coisa linda. Hoje em dia os professores têm medo de ir para a escola porque os alunos estão batendo. Sociedade corrompida, maldição. E Deus não abençoa isso. Deus não abençoa. Então, meninos, na escola o professor é autoridade sobre a tua vida. Viu, Francisco? É autoridade. Cadê a Ana Júlia? É autoridade sobre a sua vida, viu, Milena?
Raquel já acabou, né? Camila. Autoridade sobre a sua vida. Não tem que ficar peitando ele, não. Coloca ele na mão de Jesus. Coloca ele na mão de Jesus a autoridade. Você é responsável por estabelecer o reino de Deus na sua escola. No seu lar, esposa, marido, quer queiramos, quer não, é autoridade. É autoridade. Acabou. É autoridade do nosso lar. E se nós não nos submetermos a essa autoridade, ficarmos olhando o homem, quem vai perder somos nós. Porque vamos trazer sobre nós condenação. E a esposa que traz sobre si condenação, traz para toda a sua casa. Traz para toda a sua casa. Na rua, autoridade. No governo, autoridade. Na igreja, autoridade. O homem pensa que é capaz de distinguir o que é certo e o que é errado, de julgar. Isso aconteceu por causa da loucura da queda de Adão, pela rebeldia da queda de Adão e Eva. Só que Deus quer que a igreja acorde. Que nós não somos capazes de julgar corretamente, porque nós somos cegos, nós não vemos de uma maneira clara, nós vemos embaçadamente. E aí pegamos as coisas e julgamos. Isso não é, Deus não faz assim. Não, acho que isso, acho que se fosse eu, faria desse jeito. Meu amado, em nome de Jesus, vamos parar com isso, vamos deixar o reino de Deus vir, vamos fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus, vamos entender que nós enxergamos embaçados e que nós temos que estar sensíveis à vontade de Deus, porque o certo e o errado está nele. Nele. Deus organizou o mundo sobre esse princípio de autoridade. A fé é importantíssima para nós obtermos vida. Vida. Mas a obediência é importantíssima para que essa vida seja vivida. Muitas pessoas têm vida, já é como João Paulo falou aqui, o vivo morto. Mas está num estado de rebeldia em que a vida parece que está morta. Aceitou Jesus Cristo, vai ser salvo. Mas vive uma vida morta porque está em rebeldia. E Deus quer que a igreja procure dentro de si. Onde está essa rebeldia? Onde está esse princípio de rebeldia? E coloque para fora, porque Deus quer dar vida e vida em abundância para a igreja. E quer que o reino dele se expanda sobre a terra. É por isso que na igreja, na sua casa, no seu trabalho, existem muitas divisões, existem muitos desentendimentos. Porque a rebeldia está brotando. Onde há divisão, onde há desentendimento, é porque há rebeldia. Porque se não houvesse rebeldia, não tinha por que haver desentendimento. Não tinha por que haver desentendimento. Muitos dizem, eu obedeço a Deus. Mas na realidade, não sabem nada, não obedecem em nada às autoridades constituídas por Deus. Os governos. Quantos crentes amaldiçoam? A gente tem falado isso aqui milhares de vezes. O governo. Quantos crentes abrem a sua boca para amaldiçoar o seu governo? E já ouviram que essas pessoas trazem sobre si mesmo condenação. Mas continuam amaldiçoando, porque o governo vai mal, porque o governo é corrupto, porque continuam em estado de rebeldia. Quando Jesus veio, eu já falei que ele obedeceu a todas as autoridades humanas que estavam sobre ele e acima dele. Quando ele disse, dai a César o que é de César, César era rebelde, mas era autoridade, constituída por Deus. Por isso Jesus disse, dai a César o que é de César. Obediência, simplesmente. E eu quero que você saiba que depois de nós obedecermos, olha como deve ter sido difícil Davi obedecer Saul. Para mim é o melhor exemplo. Olha como deve ter sido difícil obedecer a alguém que queria te matar. O certo é que quando nós obedecermos totalmente às autoridades constituídas por Deus, é que Deus vai se levantar para tratar aqueles que desobedecem a Ele. Por exemplo, eu não posso agir com as minhas próprias mãos. Ou ser rebelde, se Deus me encontrar em estado de rebeldia, porque aquela autoridade que está acima de mim é assim, não está vendo, está cego, está sei lá o quê. Eu penso, segundo a minha justiça, que eu estou certo. Porque como é que eu vou me submeter a um soberano? Como é que eu vou esqueci a palavra agora. Ditador, pronto. Como é que eu vou me submeter a um ditador? Como é que eu vou me submeter a alguém mau? Como é que eu vou me submeter ao meu marido que está errado? Como é que eu vou me submeter aos meus pastores que estão cegos? Aí eu penso que estou certa. Estou certíssima.
E uso erroneamente o versículo bíblico que diz: melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Olha quantas pessoas têm usado esse versículo de uma maneira errada, sem ler o contexto desse versículo. Esse versículo diz, e nós talvez vejamos mais à frente, que aqueles discípulos estavam impedidos de pregar o evangelho de Deus. E aí, uma vez que impedidos pelos judeus de pregar o evangelho de Deus, eles disseram: melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Porque se eles fossem obedientes àquele comando do homem, eles não fariam a vontade de Deus, que era pregar o evangelho, que o próprio Jesus disse: ide e pregai. Então, naquela ocasião, eles disseram: melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Mas tem tanta gente desobediente usando esse versículo que é incrível. Que é incrível. Imagina que Davi dissesse isso: melhor agradar a Deus do que agradar Saul, e matava Saul. E o próprio Deus até disse: vocês ainda têm misericórdia de Saul. Disse para o Samuel. Igreja, em nome de Jesus, vamos despertar para isso. Para as autoridades constituídas por Deus, para todas as autoridades constituídas por Deus. Porque quando nós obedecemos, Deus trata com aquela outra pessoa. Eu já falei com uma mulher casada que: mas o meu marido é isso, o meu marido é aquilo, é impossível obedecer ao meu marido. Aos nossos olhos, segundo o nosso juízo humano, realmente é impossível. Mas quando Deus vai olhar aquele casal, Ele vai olhar aquela mulher debaixo de desobediência, que é algo que Ele odeia. Acha que Ele vai agir em favor daquela mulher? Não vai. E era o que eu tentava incutir na mente, mas é difícil. É que se Deus olha para aquela mulher e encontra ela num estado de obediência e submissão, aí Deus se levanta e vai agir em favor dela. Se Deus encontra você no seu trabalho debaixo de submissão, Deus vai agir em teu favor. Deus não vai agir em favor do rebelde. Quem vai agir em favor do rebelde é Satanás. E acredite, Satanás dá até coisas boas. Satanás abre oportunidades. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas quando Deus olha para nós, mesmo diante de uma situação injusta, sofredora, mas encontra em nós submissão ao princípio divino, Deus age em nosso favor. Deus se levanta e age em nosso favor. Aí eu preciso acreditar que o Senhor é Deus. Eu preciso acreditar que Ele é soberano. Eu preciso acreditar, ter fé e obedecer à autoridade constituída por Deus, simplesmente. E a igreja precisa despertar para isso, ter esse senso de autoridade. A igreja só tem senso de pecado, o que é pecado e o que não é pecado. E vive uma vida rebelde. E vive uma vida rebelde. Eu quero dizer algo para vocês que pode parecer forte, mas é real, porque está na Bíblia. Quando você é sensível ao pecado, quando você não é sensível ao pecado, não desperta, estou pecando, não é sensível, vai prejudicar a sua vida cristã. Mas quando você não é sensível às autoridades constituídas por Deus, você é desqualificado. Entenderam? Deus não vai trabalhar com rebelde. Deus não vai dar autoridade a rebelde. Deus não vai confiar uma obra a rebelde. Ou seja, desqualificado. Se você lê a carta de Pedro, não, já nem sei mais de quem é a carta. Qual é a carta de João Paulo, Tiago, ou qualquer um de vocês que saibam? Onde ele diz: os bispos sejam irrepreensíveis, não sei o quê, e começa a dizer. 1 Timóteo. Ele faz uma lista de qualificação. 1 Timóteo 1. Ele dá uma lista de qualificação. E se a pessoa não for, não estiver dentro daquela lista, antes. Primeira Timóteo 3, né? Então ele dá toda uma lista. Olha só, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito.
Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. E aí vai, semelhantemente os diáconos. Ou seja, existem regras. Deus qualifica o obreiro. O obreiro que serve para Deus é assim, ó. O rebelde, ele despreza. O rebelde, ele não quer. Porque o reino dele não vai vir, igreja. Se você for rebelde, seja lá onde for, como é que você vai cooperar com ele? Deus está procurando cooperadores. Deus está procurando embaixadores. E se você não coopera com ele, você é desqualificado para a obra. Por isso que Deus quer chamar a igreja. Deus quer chamar você para, em nome de Jesus, cooperar com ele. Apagar todo o princípio de rebeldia. Calma que eu não vou pregar todas essas folhas não, viu, igreja? Eu vou terminar agora. E temos que saber como obedecer dentro da igreja. É a partir da igreja que o reino vai ser estendido. Toda autoridade dentro da igreja exige obediência, assim como toda autoridade na escola, na rua, dentro da sua casa. E aí, quando a igreja de Deus tiver obedecido totalmente, sem reservas, toda a terra ficará cheia da glória de Deus. Toda a terra virá o reino de Deus. Aí o reino de Deus vai se expandir sobre a terra. Aí vem o reino de Deus. Mas se a igreja falhar nisso, como é que o reino de Deus vai ser estabelecido na terra? Se é nesse reino, dessa maneira organizada, que Deus criou. A igreja é esse caminho, igreja, para o reino. É o caminho que vai mostrar ao mundo de como vai ser o reino. E sabe o que Deus vai fazer? Expulsar os rebeldes, para que o caminho deles seja desobstruído. É forte. Deus vai expulsar os rebeldes para que o caminho seja desobstruído. Faz, não quer, e não se sujeita, Deus vai levantar outro. E aí você não pode chorar e achar que é injustiça, e achar aqui, não. Em nome de Jesus, levante-se já, obedeça já e faça a sua vontade já. Porque Deus fez isso. Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Deus pegou Nadab e Abiú, lá no Antigo Testamento a gente falou sobre ele. Eles desobedeceram a Deus, fizeram coisa da sua própria vontade e foram consumidos. Deus limpa o desobediente, Deus limpa o rebelde. Nós vimos também no Antigo Testamento a história de Coré, Datã e Abiú que se rebelaram contra Moisés, está lá em Números 16. Se rebelaram contra Moisés, que era o líder, que tinha autoridade constituída por Deus. E Deus o que fez? Abriu a terra e eles foram consumidos pela terra. Deus expulsa, extermina o rebelde, porque Ele quer que a obra dele avance. Então, em nome de Jesus, igreja, não permita que o princípio de Satanás habite dentro do seu coração. Analise a sua vida. Analise aonde você tem desobedecido a Deus ou às autoridades, porque nós pensamos que temos que obedecer somente a Deus, mas as autoridades revestidas por Deus têm que ser obedecidas. Então eu quero chamar a igreja para analisar. Analise em nome de Jesus. Eu queria chamar o pastor Tiago aqui, por favor, para nós terminarmos cantando a música do Pai Nosso. A Milena também, que é a cantora oficial do Pai Nosso. A gente só escuta essa música, só lembra da Milena. Eu queria que você se levantasse. E que nós terminássemos essa ministração de hoje clamando ao Senhor. Porque o Senhor me revelou que existe espírito de rebeldia dentro da igreja. E nós temos que expulsar esse espírito de rebeldia dentro de nós. Vários focos de rebeldia. E nós temos que expulsar, nós não podemos aceitar, porque rebeldia vem de Satanás e nós todos queremos o reino de Deus. E quando Deus me revelou, a primeira coisa que fiz foi analisar a mim mesmo. Não pense que eu fiquei procurando os rebeldes dentro da igreja. Não, a primeira coisa que fiz foi analisar a mim mesma. A primeira coisa que fiz foi pedir perdão a Deus. Por qualquer coisa que eu tenha feito. À minha mãe, ao meu pai, ao meu marido, aos meus pastores, ao governo. E comecei a pedir perdão a Deus.
E foi muito bom. Foi muito bom. Eu quero convidar você a fazer o mesmo. A permitir que Deus trabalhe no seu coração. Porque se Deus me revelou que sou pastora dessa igreja, que existe espírito de rebeldia dentro da igreja, é porque existe. Acabou. E que em nome de Jesus nós possamos lutar para que esse espírito saia em nome de Jesus. Somente o Espírito de Deus reine nesse lugar. Então vamos cantar essa música e orar a Deus, entregar esse culto a Deus, clamando, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda para que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Eu não quero, Pai, atrapalhar a tua vontade em Oliveira do Bairro, eu não quero atrapalhar a tua vontade em minha família, eu não quero atrapalhar a tua vontade em Portugal, eu não quero atrapalhar, Deus, jamais a tua vontade. Que isso esteja no teu coração. Que isso esteja no teu coração, Senhor, eu não quero atrasar, retardar, eu quero, Pai, cooperar, Senhor. Que venha o teu reino, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso, Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu, deixa o céu descer. 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 Sim, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder.
Pai. Venha o teu reino sobre esse lugar, Deus. Venha o teu reino sobre essa igreja, Pai. Venha o teu reino sobre as nossas vidas, Pai. Venha o teu reino sobre Portugal, Deus. Sobre as nossas casas, Senhor. Arranca de nós, Deus, em nome de Jesus, todo princípio de rebeldia, Pai. Arranca de nós todo espírito de rebelião, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos que venha o teu reino sobre nós, Deus. Nós queremos ser cooperadores com o teu reino, Senhor. Nós queremos ser embaixadores da tua palavra, Senhor. Retira de nosso coração, Deus, o caminho mau, Senhor. Retira do nosso coração toda a resistência. Mostra agora aos meus irmãos, ó Pai. Coloca para fora, eu te peço, Jesus, toda a resistência às autoridades, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. Mostra, Pai. Coloca para fora, Deus, todo espírito de rebeldia, Pai. Toda resistência dentro das nossas casas, ó Deus. Toda resistência dentro da igreja, Pai. Toda resistência, Senhor Deus, ao governo, Pai. Toda resistência, Deus, das escolas, Pai, em nome de Jesus, Deus. Traz agora a nossa mente, Senhor. Traz agora a nossa mente, Deus, porque não queremos, Deus, ser exterminados por Ti. Não queremos, ó Deus, em nome de Jesus, Deus, ser expulsos da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, mostra, Senhor. Mostra o nosso erro. Paz, Deus, eu resistência, Senhor, a palavra pregada essa noite, Deus. Desfaz toda a resistência, Deus, aos ensinamentos, Deus, da Tua palavra, Pai. Desfaz toda a resistência, Senhor, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Vem sobre as esposas, Deus, desfaz toda a resistência à autoridade dos maridos, Deus. Vem sobre os servos, destrói, Deus, toda a resistência aos patrões, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua igreja, Senhor, seja santa como Tu és santo, Pai. Que a Tua igreja, Deus, traga o Teu reino sobre essa terra, Pai. Respeite a Tua autoridade, o Teu poder, o Teu domínio, a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Todo foco de rebeldia em nossa vida, Pai, em nossa casa, em nossa igreja, Pai. Destrói agora, Deus, em nome de Jesus. Arranca agora, Pai, em nome de Jesus. Espírito de rebeldia, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Bate retirada agora de cada mente, de cada coração, em nome de Jesus. Deus, vai sobre a internet, Pai, sobre as pessoas que estão ouvindo esse culto agora, Pai. Destrói, Pai, em nome de Jesus, esse espírito de rebeldia, Pai, que tem falado mal contra as autoridades constituídas por Ti, Pai, que tem falado mal do governo, Pai, que tem falado mal das decisões, Deus, das autoridades que Tu constituíste, Pai, em nome de Jesus, arranca esse espírito de rebeldia, Senhor, e traz vida, Senhor, vida, Deus, porque a Tua palavra diz que rebeldia é morte, Senhor, eu te clamo, traz vida, Pai, vida sobre cada coração, Deus, que está ouvindo essa palavra, Pai, vida sobre cada mente, Deus, aqui representada, Pai, em nome de Jesus. Que todo espírito de rebeldia que age em nossas vidas caia por terra agora. Em nome de Jesus, que a Tua unção, Senhor, que despedaça o jugo, Pai, venha sobre nós agora, Deus, sobre cada mente, Deus, aqui presente, sobre cada coração aqui presente, Senhor. E desfaça, Deus, as obras que Satanás tem tentado levantar, Senhor. Desfaça, Pai, em nome de Jesus, Pai, toda semente que Satanás tem plantado, em nome de Jesus, Deus. Porque Teu é o reino. Tua é a glória, Teu é o poder, Teu é o domínio, para sempre, Senhor. Quando nós reinarmos contigo, queremos estar aptos para reinar, Senhor, porque fomos obedientes, Deus, à Tua autoridade e às autoridades constituídas por Ti, porque Tu sabes, Deus, Tu sabes o que faz, Senhor. Quando viermos reinar contigo, Senhor, queremos estar aprovados, ensina-nos, Deus, em nome de Jesus, a submetermos-nos à Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, ao Teu poder, ao Teu senhorio, Pai. Ensina-nos, Deus, em nome de Jesus, a manifestarmos o Teu reino sobre essa terra, Pai. Eu te agradeço por esse culto, te agradeço por esse louvor, te agradeço pelos meus irmãos, Pai. Te agradeço por aqueles que estão ouvindo na internet, Senhor. Te agradeço porque sei que todos temos a mente de Cristo, Senhor. Te agradeço porque sei que o Teu Santo Espírito está trabalhando em nossos corações e a Tua obra, Deus, é perfeita, Pai. Te agradeço por esse dia, Pai. Te agradeço, Senhor, por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu vais fazer.
Abençoa os meus irmãos, Deus. Nos leva a nossa casa na tua santa paz, Deus. Nos dá um dia de vitória amanhã, Senhor. Em nome de Jesus. E que possamos estar aqui quinta-feira, Pai. Te adorando o dia inteiro, Senhor. Te exaltando o dia inteiro, Senhor. Ouvindo mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti o dia inteiro, Senhor. Em nome de Jesus. Que essa casa seja cheia da Tua glória, Pai. E que seja feita a Tua vontade nesse lugar. Que a Tua vontade seja estabelecida na plenitude da palavra. Que a Tua vontade seja estabelecida nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Deus e a comunhão do Divino Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, hoje, amanhã e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos em paz e quinta-feira, a partir das 10 da manhã, estamos aqui até as 9 da noite adorando o Senhor. Para quem não sabe, que eu esqueci de avisar domingo, esse ano, até Deus dar outra ordem, todas as quintas-feiras vai ser as nossas primícias. Nós vamos estar de 10 da manhã até as 9 da noite adorando ao Senhor. Às 8 é um culto como nós fizemos na primícia, com adoração, louvor e pregação da palavra. Por isso, quem tiver livre, quem tiver um momento, quem voltar do trabalho, seja lá o que for, venha nos ajudar em oração, que vamos estar aqui desde as 10 da manhã orando. Amém? Vão em paz, em nome de Jesus.